Como não conseguir seguidores errados. Isso já te ajuda a ter qualidade na base. Por isso que eu não me preocupo tanto com o número de seguidores, eu me preocupo mais de fato, assim, cara. E ensino. Ô, Kiso, e sobre aquela questão assim, ó. Nossa, eu acho que eu tô fazendo tanta pergunta que a galera deve fazer pra você e que a galera também tem dúvida. Por exemplo, tem muita gente que me pergunta assim, cara, se eu ficar tem um perfil que roda muito tráfego, eu afeto o meu orgânico. Você tem dados sobre isso? Realmente derruba o orgânico? Tem gente que me pergunta assim, ó, a gente tá aqui gravando, semana passada uma pessoa falou comigo, Joel, eu quero começar o meu Instagram do zero, porque eu acho que eu criei meu Instagram errado, eu criei ele via /sorteio e tráfego pago, agora, o que você acha de eu começar do zero? O que você já encontrou nos dados que são as coisas que a galera tem que evitar? Quais são os cuidados para não ferrar o algoritmo orgânico? Vamos começar pelo menos assim, né? Você citou a parada do sorteio, né? Como não conseguir seguidores errados, né? Que eu acho que é um ponto muito importante, porque para corrigir isso aí é uma desgraça. É uma desgraça, né? É uma desgraça. Então, assim, primeiro... Mas me explica a lógica. Vou te dar alguns fatos do que as pessoas não podem fazer para não crescer de forma errada. Um que confunde muitas pessoas é usar ferramentas de automação de Instagram. Porque ficou muito famoso no passado, ferramentas que segue sozinho, deixa de seguir sozinho, comenta sozinho, etc. Certo. Não confunda isso com a MLabs, por exemplo. Por quê? A MLabs não faz isso. Porque isso viola as políticas do Instagram. Porque você está colocando um robô para comentar posts e isso diminui a experiência da rede e atrai robô. Então você vai ter um monte de robô seguidor. Você não tem pessoas reais que não vão nunca ser seu cliente e interagir. Então esse é o primeiro ponto, tira da mesa. Segundo ponto, fazer, por exemplo, sorteios não autorizados pela SECAP, que é a Secretaria de Promoções, e principalmente sorteios que usam o comentário como mecânica. Marque alguém aqui, tal mecânica. Isso viola a política do Instagram também, e muitas vezes você faz isso sem perceber, você entra num shadow ban. E existe. Né? O que é o shadow ban? Você toma penalidades, strikes, né, do próprio Instagram, muitas vezes temporária, outras vezes nem tão temporária assim, você pode sofrer bloqueios, tanto porque alguém foi lá e denunciou, tanto porque o próprio sistema detectou que você está usando isso como mecânica. Né? Mas como é que ele percebe? Ele percebe assim, um perfil marcou 30 pessoas. Ele fala, cara, isso aqui é um comportamento totalmente... É uma anomalia isso aqui, né? Quando você percebe que que todos os comentários é marcando alguém, é uma anomalia. Não tem texto nenhum. Entendi. Já está meio que configurado que ali tem alguma coisa. Tá né? bom. Mas o ponto é, quando você faz um sorteio como esse, pedindo para que as pessoas tragam outras pessoas, você tem um pico de ganho e você tem um pico de perda. Você pode ver no próprio estatístico. E aí ferra o algoritmo. E aí, cara... Muito interesse, pouco interesse num curto espaço de tempo. Você não tem consistência. Consistência é um negócio importante, tá, para o algoritmo. Porque quando eles enxergam que não há consistência, é quase assim, tá tentando roubar no jogo, né? Entendi. E obviamente que você não trouxe ninguém de qualidade, porque ninguém vai converter. Então você ganha e perde na mesma velocidade, né? Tá bom. E aí você mais perde do que ganha ao longo do tempo, que é essa história da consistência. Fazer collabs por pura popularidade. Tem o formato collab, que aparece nos dois perfis, e tem o formato tipo, vamos fazer uma live juntos. Mas você faz uma live com alguém que tem muito seguidor, só porque ele tem muito seguidor. Mas o público dele não tem nada a ver com o seu negócio, com o seu business, com o perfil do seu cliente. Então mexe muito no algoritmo. Você pode até atrair as pessoas inevitavelmente podem até te seguir. Mas depois sai. Só que não vão engajar em nada que você faz depois e não vão te comprar. Né? E o que acontece? O engajamento, quando você cria um post, quando você cria um post, vamos simplificar aqui, né? Ele primeiro distribui para uma amostra estatística aquele post. E se aquela amostra estatística dá sinais sociais de que há relevância aquele conteúdo, ele amplia a distribuição. Perfeito. Isso em todas as plataformas é assim. Então, quando ele vai e faz essa primeira amostra, geralmente ele entrega primeiro para os recém-seguidores. Já percebeu que quando você segue um perfil, inevitavelmente aparecem os conteúdos desse perfil que você seguiu? Já chega stories e depois para, porque você parou de interagir, ou você nem interagiu. Apesar de ter aparecido, você não interagiu, ele começa a parar. Então, quando você recebe um pico de seguidores porque você fez a live com alguém, essa primeira entrega vai ser para a maioria de quem acabou de te seguir. Certo. E a galera que não se identifica com você, não interage, porque não era seu público. E aí o engajamento é baixo, o alcance é baixo, aí um post super seu legal vai mal. Entendi. Entendeu? Vai mal. Tem alguns outros fatores, mas esses são os principais, assim, como não conseguir seguidores errados. Isso já te ajuda a ter
qualidade na base. Por isso que eu não me preocupo tanto com o número de seguidores, eu me preocupo mais de fato, assim, Lógico. cara, em ter gente que é realmente, tá ali porque me conheceu, que se interessa pelo conteúdo, etc. Eu hoje tenho uma taxa de engajamento bem acima da média do mercado. Tem post meu que tem uma taxa de engajamento de 18%, 20%. Que isso, cara? Você tá com quantos seguidores hoje? 103, 102 mil, 103, tá batendo 18%? Exatamente, cara. E por quê? Porque eu transformo todos os meus posts num diálogo, numa conversa, num fórum. E aí é uma técnica até que eu posso dar aqui pra galera, que é super bacana, né? Toda vez que você faz um conteúdo, esse conteúdo tem que despertar algum diálogo, tem que despertar uma conversa. Senão parece que você tá empurrando uma coisa, uma propaganda, né? Então, eu geralmente faço as pessoas pensarem, se questionarem e tentar responder aquele questionamento no comentário. Essa é a primeira coisa. Só que quando alguém vem e comenta, você não pode ir lá só dar o coraçãozinho, 2 cliques, coraçãozinho. Pô, muito obrigado, valeu pelo comentário. É a sua oportunidade de comentar, dando um insight e fazendo mais uma pergunta para a pessoa. Comenta fazendo pergunta. Comenta fazendo pergunta, porque é inevitável, vai ter a retórica. A pessoa vai te responder. E quando ela responde, aumenta a taxa de engajamento, aumenta a entrega. E aí é um ciclo, né? Você continua fazendo isso. E outra coisa é o comportamento humano. As pessoas vão ler os comentários. E quando elas leem os comentários, e aí tem vários comentários... Elas interagem também. Elas querem entrar na conversa. Aí alguma daqueles comentários ela vai se identificar, puta, ela tem uma opinião diferente, ou ela concorda, ela entra na conversa. Então, quando você não estimula a conversa, você tem baixa taxa de engajamento. E hoje a taxa média de engajamento do Instagram, estamos falando uma taxa média... E tem duas taxas de engajamento, tá? Tem a pública e tem a privada. Pouca gente olha por esses dois ângulos. Nem sabia disso. A taxa de engajamento pública é com base em número de seguidores. Ok. Quando você pega lá, você tem lá 3.2, você vai pegar os seus 3.2 e vai calcular em cima das pessoas que engajaram, né? Sempre em cima do 3.2. Você vai ter uma taxa de engajamento pública porque é mais fácil comparar com algum outro perfil, porque é um número público. O número de seguidores é um número público. Agora, ninguém sabe o número de alcance que você tem. Aquele alcance lá é só seu, só você privado. sabe. E aquele é de verdade o número que você tem que usar como variável do engajamento. Então, o número de pessoas alcançadas por número de pessoas engajadas. É ali que vai sair a taxa de engajamento real. Concorda que você alcançou 44 milhões de pessoas? Então, a gente tem que entender, assim, das 44 milhões de pessoas, quantos engajaram? E aí você vai entender a taxa de engajamento real, né? Porque se for só com base nos seguidores, ela é pública para comparação, mas ela não é tanto a real, né? E aí eu posso dar taxas aqui. Então, uma taxa de engajamento pública hoje está girando em torno de 2 a 3%, base em dados média. Tá bom. Obviamente que essa média é sempre puxada para baixo, porque a grande maioria faz um trabalho ruim. Então, assim, você puxa a média para baixo numa estatística como essa, né? A taxa de engajamento pública geralmente é o dobro... Desculpa, a taxa de engajamento real, geralmente ela é o dobro da pública. Você engaja mais porque você tem os dados ali, você entende ali. Então, não dá para comparar banana com maçã. Sempre que você for se comparar, Sim. Você tem que calcular a sua pública para comparar com a pública, né? E só você sabe a real, aí você tem que se comparar com você mesmo ao longo do tempo, né? Então, assim, hoje eu alcanço e engajo mais sabendo desses parâmetros. Então, puxa, se a taxa de engajamento real vai girar ali 4%, 5%, eu estou ali no 16%, 18%, então eu estou bem acima da média do mercado e não por acaso, por causa de transformar cada post num diálogo. Meu irmão, você tá muito por dentro. Tem que estar, né? E, cara, esse é um benefício de criar conteúdo, concorda? Você tá muito por dentro. Para criar conteúdo, você tem que estar estudando.